Garland, né? Era... E a história é interessante, né? Pra quem... Eu não sabia que tinha dedo dele, não. Tem. É o livro Moonchild do Crowley. E agora saiu o filme Wicked, né? Que é uma refilmagem, uma adaptação. Então, assim, o Crowley recebe e entende que a cultura é um veículo perfeito para a disseminação dessa nova doutrina, né? E nada melhor que isso que a música, o rock, Exato. o cinema E e hoje tal. isso está explícito, né? Você vê bandas como The Weeknd, a própria Taylor Swift, que tinha uma roupagem meio cristã, agora está claramente Wicca, né? Ocultista. Ela tem uma música Willow, né? Que ela se veste de bruxa, faz um ritual. Então, os pentagramas, né? Os chifres, virou uma coisa mainstream agora, né? Foi um trabalho de formiguinha que o Crowley começou a fazer ainda na década dos primeiros anos do século passado, né? Então, devagarinho, essa cultura cristã foi dando lugar a uma cultura luciférica, né? Tipo, ser do mal é legal, né? O diabo é gente fina, né? Que coisa horrorosa. Né? Bom, falamos da NASA, vamos pegar aqui um assunto polêmico, ida do homem à Lua. Sim. Como é que você vê essa história? Então, eu não gosto muito do Neil deGrasse Tyson, não, aquele físico, mas ele falou um negócio que eu assino embaixo, eu acho pertinente. Ele disse que o projeto de ida à Lua envolvia cerca de 2.000 pessoas, entre cientistas, técnicos e tal. E você combinar uma mentira com 2.000 pessoas é difícil, né? É difícil. Alguém abre a boca, né? E ele falou que é tão difícil que é mais fácil você ir à Lua do que combinar com 2.000 pessoas, né? Essa mentira. E eu acho que eu concordo. Porque estudando a história da aviação, da aeronáutica, eu tenho a impressão que nós temos já tecnologia avançadíssima que a gente não conhece ainda por interesses geopolíticos e bélicos, né? Ou seja, você está querendo dizer que os Estados Unidos esconde determinadas tecnologias. E tinham tecnologia para ir à Lua tranquilamente naquela época. Muito melhor do que os foguetes da NASA. Já tinha aeronaves que tinham propulsão eletromagnética, né? Então, para mim, o homem já foi à Lua diversas vezes e vai a hora que quiser, só que a gente não sabe. É porque eles não podem revelar essa tecnologia, porque essa tecnologia faria com que a humanidade percebesse que a gente não precisa mais usar gasolina nem pagar conta de luz, né? Porque é uma energia limpa e gratuita. É o mesmo problema que, teoricamente, o Nikola Tesla teve, né? Porque o Tesla tinha patrocínio dos banqueiros lá, do JP Morgan e tal, Rockefeller. Os caras patrocinavam ele, mas ele tinha um projeto de eletricidade gratuita, né? Energia gratuita. Aí eles não gostaram. Falaram, não, aí abundância gera autonomia, autonomia gera liberdade, né? Melhor escassez, controle e dependência, né? Então, assim, Parecido que fizeram com as lâmpadas, né? Que elas eram feitas para durar 100 anos. Sim. E aí falaram, não, isso aí ela tem que ter uma vida útil, né? Claro. Então, quando você mergulha na história da aviação, você percebe que esse negócio aí é palhaçada. Esses foguetes que o Elon Musk usa hoje, isso é tudo palhaçada, isso aí é charrete. Esses caras estão de zoação com a nossa cara, porque eles não podem mostrar as aeronaves melhores, né? Parece tudo muito conspiratório. Conspiratório, parece. Muito no ar, né? Parece, mas acho que é James Townsend Brown, se eu não estou enganado, é um cientista da década de 20, e ele criou um negócio chamado eletrogravídica, né? E ele criou vários conceitos da física, né? Tem até o modelo Brown e tal, de eletromagnetismo. Esse cara já trabalhava com antigravidade nos anos 20. Então, essa ideia de você ter aeronaves que não têm propulsão de combustível, mas funciona por eletromagnetismo, começou a ser concebida nos anos 20. E, segundo alguns estudiosos da aviação, foi plenamente dominado nos anos 50 já, com o próprio Glenn L. Martin, que criou a empresa Glenn L. Martin Company, que virou Martin Marietta Company e depois virou Lockheed Martin. Lockheed Martin tem essa origem, então? O Glenn Martin era um dos pais da aviação americana. Se você olha as aeronaves que o Glenn Martin fazia nos anos 30, você fala,
cara, parece contemporâneo. É muito à frente do tempo. Só que aí é obviamente que o Glenn Martin rapidamente virou um defense contractor e começou a fazer as aeronaves do exército americano. E aí a Lockheed Martin criou um departamento só para fazer aeronaves sigilosas para o exército americano, que é a Skunk Works. Que é a Lockheed Martin Skunk Works, 85% dos projetos são classificados. Porque ali eles desenvolvem o que eles chamam de aeronaves de plataformas exóticas, né? Foi lá que eles desenvolveram o SR-71, que é uma aeronave, assim, impressionante, né? Aquela que voa não sei quantas vezes mais que a velocidade do som? Sim. É aquela? Ou a aeronave, por exemplo, que aí já é outra empresa, que é a Northrop Grumman. A Northrop Grumman que criou o B-2, né? Que é o... Fortaleza Voadora? Que é o Stealth, né? O Stealth Bomber. Que parece uma raia, né? Parece que tem uma asa só, né? Um triângulo. E ela é toda preta, né? Então, essa aeronave, que cada uma custa $1 bilhão, né? Essa aeronave, o projeto é dos anos 70. E ela foi apresentada para o público em 1994, eu acho. Mas eles já usavam desde meados dos anos 80, né? Até hoje dizem que é a aeronave mais avançada do mundo. E quer dizer, não me convence. É meio difícil de engolir que um projeto dos anos 70 seja o mais avançado Ainda do que mundo, você diga, a aeronave é de 1994. Em 94 ela foi apresentada à opinião pública, né? Continua sendo a mais avançada. 30 anos depois, difícil de engolir, não né? Não é. Então, por exemplo, o bombardeiro, o B-2 Bomber, né, que é essa Stealth, o filhote dela, a sequência, já é classificada, que é o TR-3B. Primeiro o TR-3A, depois o TR-3B, deve ter o C agora já. O TR-3A ou 3B, que o apelido dele é Black Manta, que é a raia negra, ele já é diferente do B-2, ele já é um triângulo mesmo. E é um triângulo que alguns engenheiros que trabalharam já explicaram como é que fizeram, apesar da classificação, né? Vou dar o nome de dois. Stan Dale e o Edgar Fouché, que também é conhecido como Edgar Rothschild. Sério, ele é da família? Acho que é. Mas ele geralmente usa Fouché, né? Eles têm palestra explicando como é que funciona, né? O Bob Lazar já explicou também, mas o Bob Lazar é um caso à parte, né? Bob Lazar é aquele cara que teoricamente trabalhou na área 51 e contou como é que era. Que todo mundo falava que era lorota que ele falou, mas tudo que ele falou confirmou, né? Que é um negócio assim, mirabolante, né? Por exemplo, ele disse que para ele entrar, ele enfiava a mão numa máquina e essa máquina analisava o espaço entre os ossos da mão para identificar como biometria, né? Nossa, parece ser uma coisa muito, né, de ficção surreal. científica. Aí, isso ele falava no final dos anos 80, né? Aí, recentemente, agora descobriram que tinha essa máquina lá no... Tem a foto da máquina que você enfia a mão. Isso é melhor que a polegada? Acho que não. Não é, mas era uma tecnologia que estava sendo usada ali nos anos 80, né? Então, todo mundo fala, isso não existe. Aí ele provou, né? Ele disse que estudou no MIT e trabalhou numa empresa de aviação lá, que eu esqueci o nome. E aí ele falou que os caras falaram, cadê as provas? Aí ele falou, apagaram as provas todas. Cara, mentira sua que apagaram as provas. Acharam um mural com o nome dele, homenageando os cientistas. Tá lá Bob Lazar. Ele falou, ele foi com um jornalista que eu esqueci o nome. Ele falou, você quer ir lá na empresa? Eu te mostro. Ele chegou na empresa e oficialmente ele nunca trabalhou lá, porque não tem registro. Ele mandou um joinha pro segurança. E aí, Bob, tudo bem? Ele saiu entrando, mostrou todas as salas, o prédio inteiro. Cara, como é que eu vou chegar aqui assim se eu nunca apareci aqui? Entendeu? Então, assim, o Bob Lazar também explica um pouco sobre essas aeronaves, né? É claro que, no caso do Bob Lazar, foi apresentado para ele uma aeronave dita alienígena e ele recebeu a missão de fazer uma engenharia reversa, entender como ela funciona para reproduzir. É uma história à parte, né? Porque o que a gente está falando são empresas defense contractors desenvolvendo aeronaves de plataformas exóticas, né? Como a Raytheon, Boeing, Northrop Grumman e Lockheed Martin. E só um outro detalhe curioso do Bob Lazar, para quem acha que é palhaçada,
O Bob Lazar dizia que a aeronave que ele estudou tinha uma propulsão eletromagnética, com bobinas eletromagnéticas, mas a energia que alimentava a aeronave vinha de um mini reator nuclear na aeronave, que era alimentado por um elemento químico que ele chamava elemento 115, que até então não existia. E aí descobriram o moscóvio, por causa de Moscou, né? O elemento 115. Quem descobriu foram russos?